Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, diretamente dos estúdios coloridos. Eu sei que você gosta desse estúdio. Às vezes a gente vai em outros estúdios, tem outro estúdio colorido que a gente foi um dia desse aí, foi muito bom. Só que a gente tá no da gente aqui, né? E sempre é bom estar em casa. Hoje eu vou gravar um episódio, você que tá assistindo aí, não sei se de manhã, de tarde, de noite, a hora que for, mas a gente tá aqui dentro de uma agenda corrida. Ele conseguiu um tempinho aqui para bater esse papo. Para falar um pouquinho, lógico, como vocês sabem, da vida, da resenha. A gente tem um programa toda sexta-feira na Rádio Camará e é depois do padre. Aí o padre já batizou já, né? Botou a mão e disse, Deu a benção. depois da reza vem a resenha. Que legal. Eu gostei disso aí, padre. Aí a gente usa toda sexta-feira a gente usa esse verbete aí. Meu irmão, eu te conheço, eu já tive o prazer de gravar um episódio contigo. Muita gente que vai assistir, que tá assistindo esse episódio, te conhece, mas eu quero que tu se apresente, porque a gente também tem uma audiência que ainda não te conhece e é importante, né, tu se apresentar. Por favor, faça isso. Considerações. Vamos embora. Tô chegando aqui. Primeiro quero agradecer a você, meu amigo Denis, Tutti Frutti Havaiano, esse programa, esse portal, né, um conteúdo que eu sou fã, já falei para você, tive a oportunidade de falar para você, não só fã do projeto, mas fã da pessoa que você é. Você é um cara genial, eu digo isso com muita certeza. E chegando aqui hoje nesse estúdio pela primeira vez, vendo como você construiu isso aqui, eu vejo que você é um visionário. Tenho certeza que vem muita coisa boa dessa cabeça aí. Até para saber, a câmera é aquela ali, não é isso? Vamos embora, para ter certeza. Muito bonito aqui. Irmão, meu nome é Edinaldo Moura, quem não me conhece, né? Eu nasci aqui em Camaragibe há 43 anos e a gente está nessa jornada aí para que a gente possa caminhar pela cidade. Edinaldo foi um menino que nasceu no Hospital Geral de Camaragibe, né, se criou ali no celeiro, já morei no Timbi, no celeiro, hoje eu moro no loteamento de São Pedro, aqui em Camaragibe também, mas que a gente tem uma história intrinsecamente ligada com a cidade, né? Foi aqui onde eu nasci, aqui onde eu vivi, minha família sempre morou aqui, foi aqui onde eu estudei a minha vida toda e é aqui onde eu quero viver o resto da minha vida. Hoje eu passei o dia assistindo alguns episódios, né, de podcast, buscando conteúdo para me inteirar, porque para você que tá assistindo, tem um episódio lá no Viva, né, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, e eu já fui lá no estúdio e gravei um episódio com ele, só que aí o foco era em mim, eu tinha que entender um pouco mais, eu fui pesquisar. Aí uma coisa que eu achei curioso foi, tu dizendo que tinha pescado, ia pegar beta no açude Timbi. Porra, era, velho, ali não tinha jacaré não, pô. É isso, né, eu não sei. Tinha jacaré ali tinha uma época que eu descia lá de cima, lá do celeiro, mas tem uma época também que eu morava ali em Timbi, né? Ali no Timbi a gente ia, jogava ali naquele campinho ao lado, entrava lá com gereré, e pegava beta. Às vezes vinha tricongato, às vezes vinha guaru, era guaru, vinha guaru. Bicho, eu criei guaru um tempo pensando que era peixe. Foi mesmo? Eu era bem novinho, não sabia o que era peixe, peguei um monte, bicho, botei dentro de um pote e aquele bicho, eu tô rico, cheio de peixe. Cheio de peixe. Era guaru. Mas não era girino não, porque tem gente também que pega girino logo cedo, pequenininho, isso aqui é peixe. Né? Mas é isso, e a infância, né, que a gente lembra com muito carinho e afeto, né? Ali a gente tem história pra contar ali naquele açude do Timbi. Porque eu penso assim, porque eu falei disso pra ser o gancho que amarra aqui, começa essa nossa conversa, porque muita gente às vezes não sabe, né, que tu é um cara daqui de Camaragibe, né? Tu tem essa vivência, teus pais, né? Vamos lá. De onde é que começa a tua história? Uma coisa que eu já te disse, tu sabe, e eu acho que eu já devo ter falado em um outro episódio aqui, que eu morro de inveja de quem nasceu em Camaragibe. Porque eu nasci no Derby, velho. Aí eu moro aqui a vida toda, mas não sou camaragibense como a turma diz, né? Nasci de criado, eu só sou criado. Eu nasci de criado, eu lembro. Tá ligado? No programa vocês, eu não posso falar, sou nascido de criado. Eu falo, sou nascido de criado. Isso. Mas você é raiz, meu irmão. E assim, Camaragibe é uma cidade que não só... a gente tem que abraçar, porque tem pessoas que estão vindo agora recente, né? Camaragibe está crescendo muito, assim, do ponto de vista populacional, e muita gente está chegando agora, né? Feito nosso amigo Marcelo que está ali, que ele diz, não, eu adotei Camaragibe para viver, então também tem uma importância muito grande, né? Porque a gente tem uma raiz, a gente tem histórias de muito afeto, né? Memória afetiva, por conta dos amigos, né? Da família, aqueles bons tempos que a gente viveu, mas também tem pessoas que estão escolhendo Camaragibe para viver, né, para morar, e a gente também tem que abraçar. Você é um filho raiz da terra. Vamos embora. Mas conta aí um pouquinho. Tu nasceu no hospital, como era que chamava? Domingo Sávio, não? Não, então. Era geral. Tinha o Hospital Geral e Domingo Sávio. Sim. Eu nasci no Hospital Geral, né? Nasci no Hospital Geral. Mas assim, sempre estudei aqui nas escolas daqui de Camaragibe e assim, eu passei um tempo fora
Quando eu passei um concurso público, fui morar em Brasília. Isso já com quantos anos? Ah, passei no concurso público, cara, eu passei um tempão, né, estudando. Que tem essa parte aí, Essa né? parte A aí. parte Às vezes a turma só vê o que quando uma pessoa tá lá já no espaço, né? É. É o que eu dizia muito, né? Muita gente, eu lembro que quando eu me coloquei... É justamente isso que eu quero que quem estiver assistindo Não, quando eu me entenda. Porque coloquei existe uma história por trás, né? Quando eu antes me coloquei na política, assim, poxa, cara que não tenho história de nenhum político da minha família. Não sou de uma família, então, minha família é grande, Camaragibe, mas não sou de uma família tradicional, conhecida, famosa, assim, né? Família grande. Então, quando eu me coloquei na política, eu disse, não, vou entrar, vou querer ajudar Camaragibe. Pô, já me realizei profissionalmente, já estou feliz com a trajetória, mas eu acho que eu preciso retribuir um pouco para minha cidade aquilo que eu acredito, que eu penso, que eu acho que as pessoas merecem. Então, quando eu entrei na política, né, e passei a disputar, né, na discussão política, no debate público, eu percebi que no começo muita gente achava que eu nem era daqui. Porque, veja, uma cidade, né, com mais de 100 mil habitantes, né? Qualquer cidade. Vamos lá. Uma cidade que tiver 10 mil habitantes, você não conhece 10 mil pessoas. Você não conhece 5 mil pessoas. Né? Assim, oficialmente, conhecer bem todo mundo. Então, Não. na sua convivência de escola, trabalho e ciclo familiar e de amigos, você tem uma quantidade de pessoas que lhe conhecem. Então você só passa a ser conhecido se você se tornar uma pessoa pública. Então quando eu me tornei uma pessoa pública, que eu passei a ser conhecido e me colocando à disposição para ajudar a cidade no debate político também e nos movimentos sociais, então muita gente achava até que eu era de fora daqui, que eu era esse cara lá de Boa Viagem, é de Casa Forte, porque eu ocupava espaços, né, e na minha trajetória no serviço público, eu ocupei rapidamente espaços que geralmente são de pessoas que fazem parte de uma classe privilegiada do ponto de vista de origem, né? De ter estudado em escolas tradicionais. Tu é o que a gente poderia chamar de um outsider. Na política, sim. Hoje eu sou, porque eu estou começando agora, minha primeira candidatura. Então, veja, a primeira candidatura é de alguém que não é da política tradicional da cidade. Alguém que é filho de um garçom, de uma professora, que se criou ali no celeiro das Alegrias Futuras. Eu digo até isso, que eu me tornei embaixador do celeiro. Porque em Camaragibe as pessoas não conhecem nem o celeiro das Alegrias Futuras direito. Pode ter certeza, se você for num lugar assim com 20 pessoas, conhece o celeiro das Alegrias Futuras? A maioria não conhece. Eu já fiz esse teste, tá? Várias vezes, em reuniões, em locais, que eu digo, conhece o celeiro das Alegrias Futuras? Não conhece Céu Azul, né? É. Céu Azul conhece. Céu Azul, Céu Azul. Sky. Né? Porque é perto, né? Porque é pertinho ali, né? Onde eu morava justamente era na divisa ali, Céu Azul, então convivi muito ali no Céu Azul também. Então, quando eu me coloquei na política, as pessoas não achavam que eu era desse chão, que eu era dessa terra, que eu era dessa origem. Então, eu tive que explicar. Aí o que foi que aconteceu, na verdade? Como o meu ciclo de amizade e familiar é muito grande, eu tenho parentes e amigos em todos os bairros de Camaragibe. Então, quando meu nome começou a rodar na cidade, eu falei, não, que é esse cara? Esse cara de fora, não sei o que, não sei o que. Aí a dizendo, peraí, pô, ele estudou comigo na escola Timbi. É meu primo. É meu primo. Mas tem. Inclusive, eu fui reencontrando primos e primas na cidade toda e conhecendo, porque tinha prima até que eu não tinha conhecido ainda, né? A minoria, mas a maioria a gente conhecia, mas a família é muito grande. E aí começou a acontecer isso. E aí começou a se espalhar. Não, é importante, nome novo na política. E foi assim que a gente começou a dar o primeiro passo nessa caminhada aí, até chegar hoje que a gente tem essa candidatura de deputado estadual. Cara, e assim, indo um pouquinho pra política, assim, na tua visão, quais as maiores dificuldades de tu ser um cara de fora da política? Sabe a minha? Só pra saber. Um cara que tá, né, outside mesmo na política, o que é que tu tem visto aí? A experiência, tipo, eu sou aqui mais um Silva que me candidatei e tô nesse meio. Era só mais um Silva, né? Sacou aí? Boa. Irmão, é o seguinte, o que eu penso, eu tenho falado muito isso, veja. Se a pessoa estiver satisfeita, eu sou muito franco, tá? Eu não estou entrando na política para ajudar Camaragibe e Pernambuco porque eu estou satisfeito com o que está sendo entregue, não. Então eu digo muito isso. Veja, essa construção, esse projeto que eu defino, que eu acredito, principalmente para Camaragibe, é de quem acha que Camaragibe poderia estar numa situação melhor e que não tem sido entregue nos últimos anos. Eu falo isso com muita honestidade, tá? Inclusive em respeito também a quem passou aí, quem está na gestão. Eu faço essa com muito respeito, mas é o que eu penso. E minha construção é de um pensamento diferente. Então, para mim que não convivo, eu nunca tive a oportunidade nem de trabalhar em Camaragibe, tá? Só para você ter uma ideia. Então, desde cedo, tive que trabalhar, buscar oportunidades fora de Camaragibe. Porque é uma cidade que, na minha opinião, ela ainda limita muito as condições de trabalho e de vida da população. E aí, quando a gente veio, né, para esse debate, para essa disputa, foi muito no sentido de dizer, poxa,
eu creio que a gente pode dar uma contribuição maior que a Maragibe, fomentar que as pessoas entrem na política, né? Porque, historicamente, existe um movimento muito forte de fazer com que o povo, a população em geral, principalmente aquelas pessoas que vivem em situação de mais vulnerabilidade, mais afastada, né, das políticas públicas, do poder público, existe implicitamente de uma classe da política, né, o objetivo de afastar esse pessoal da política. E aí eles conseguem manobrar da melhor forma como atender os interesses deles. Então, eu com minha formação política, com minha conscientização, né, que eu fui criando ao longo dos anos, principalmente observando de dentro e de fora de como funciona a administração pública, como funcionam as instituições, né, seja por estudar, né, e aí, assim, na academia, né, me formei, me pós-graduei, fiz mestrado, né, com esse repertório, mas também do ponto de vista profissional, o que eu vejo de entrega. E também observando como se comporta a classe política, né, atual. Então foi nesse movimento que eu disse, não, acho que a gente precisa se colocar à disposição, porque é muito fácil só reclamar. Só reclamar é muito fácil, né? Mas e se colocar? E se sacrificar? Porque a partir do momento também que você se coloca publicamente, você também está sujeito a críticas, você fica exposto, sua família é exposta, seus amigos, né? Por exemplo, eu vejo, tem amigos hoje em dia que nem tira foto comigo numa festa, amigo meu, porque diz, não, vou trabalhar na prefeitura, senão vão me demitir. Isso está acontecendo muito. Isso é verdade. Eu digo, rapaz, não se preocupe, não. Isso aí, não, já teve uma vez que eu fui tirar uma foto assim, daqui a pouco 3 pessoas correram, eu disse, o que está acontecendo aqui, gente? Não, tu é doido, rapaz, se me verem aqui contigo aqui, tu que faz crítica aí, eu vou acabar sendo demitido, então já acontece isso, né? Enfim, porque você tem um posicionamento e as pessoas não conseguem separar. Eu, particularmente, se você for qualquer político da cidade, eu cumprimento muito bem, eu trato muito bem, com respeito, com muita cordialidade. Mas acontece isso ainda na política, entendeu? De perseguição, de as pessoas não separarem. Porque, assim, eu acho que a gente tem que ter muita humildade para aceitar as críticas, para poder construir. Mas eu digo a você, Denis, o que a gente quer é se colocar à disposição para ajudar a nossa cidade. Se as pessoas vão entender que esse projeto é um projeto que ele deve ser escolhido, é uma coisa, né? Se entenderem que é para repetir o que está aí e se perpetuar a forma que está, também a gente respeita, né? Nossa parte a gente está fazendo. Ó, me diz uma coisa, eu como um cara leigo, não entendo de política, eu só queria entender qual é o papel de um deputado estadual. Tu pode me dar essa aula aí? Veja, o deputado estadual, ele tem um papel de fiscalizar o governo do estado, ele tem um papel de fazer um trabalho de base. Hoje em dia um deputado consegue ajudar bastante o município, porque hoje em dia tem as emendas, que antigamente tinham uma limitação em relação a isso. Mas principalmente, muito mais do que apenas um deputado, né, a gente quer ser uma voz, uma renovação para defender os interesses da população, né? Esse é o principal objetivo da gente, de ter essa representação na Assembleia, mas ter a representação do povo. Eu digo o seguinte, meu maior propósito é fazer com que as pessoas, as crianças, os jovens, as pessoas das áreas mais distantes do poder público, mais vulneráveis, em comunidades, tenham oportunidade de viver com dignidade, oportunidade de viver com infraestrutura, oportunidade de poder estudar, se qualificar e ter um futuro melhor. Você sabe muito bem, você que é do mesmo chão que eu, nós perdemos vários amigos para a criminalidade, perdemos vários amigos, né, para a falta de política pública, né? Então a gente sabe como é importante a oportunidade. Então eu sonho com isso, eu sonho que a gente possa representar essas pessoas e trabalhar para construir um futuro melhor. Cara, me diz uma coisa, nessa tua caminhada agora, essa mais recente, essa atual, né? Como tu falou, da parte das pedradas, né? É mais difícil você vivendo na cidade que você está atuando e sendo meio que uma voz de oposição, né? É mais difícil fazer a campanha nessa jornada aqui. Veja bem, o que é que as pessoas perguntam a mim? Edinaldo, tu tem quantos vereadores? Tu tem quantos prefeitos? O que é que tu tem? Tu tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho vereador que está me apoiando. Eu não tenho prefeito que está me apoiando. Mas eu acredito que o povo, a população, né, cada um que escuta, que conhece, ela defende e acredita nesse projeto. Então, hoje, o que eu penso é o seguinte: não tem estrutura. Eu nunca tive uma vida fácil, irmão. Eu nunca tive uma vida fácil. Eu, para ter meu primeiro emprego, eu já tinha concluído ensino médio, tinha feito um curso
de 2 anos de curso técnico, tinha feito vários cursos de qualificação, e eu passei 2 anos para arrumar o primeiro estágio. 2 anos, toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, eu ia em algum lugar, bater a porta, entregar um currículo, ou fazer uma entrevista de estágio ou de emprego. Eu passei 2 anos para conseguir meu primeiro emprego. Várias vezes eu pensei em desistir, sempre tive muita fé e não desisti porque Deus sempre esteve comigo, eu sempre acreditei que a hora certa ia chegar. Né? Que eu já até falei essa história já, que o ápice foi quando a gente, quase 2 anos procurando emprego, o professor Adeildo, saudoso professor Adeildo, colocou lá, já no final de 2001, se eu não me engano, 2001 foi, colocou assim que tem uma oportunidade de um freelance. A gente fez, que freelance é esse? É freelance? O professor Adeildo, o da Bandeira Camaragibe, Sim, tá? sim. O autor da Bandeira Camaragibe. Eu fiz uma homenagem a ele porque eu devia muito a ele, porque ele me estimulou, falou com minha mãe para botar no curso. Para ter uma ideia, a gente concluiu o curso. Eu depois, trabalhando, foi que eu paguei o restante das parcelas, porque a gente não tinha nem dinheiro para pagar, mesmo uma mensalidade reduzida na época da Escola do Recife. Era uma dificuldade grande. E eu fiz esse curso lá e foi através desse curso que abriu porta. Mas ele botou lá a vaga lá e freelancer, ficou coisa boa, vamos embora, vamos lá procurar, dessa vez a gente vai. E aí quando a gente chegou lá, RH Brasil, redação, teste disso, lógica, entrevista, tudo certo. Chegou a hora da entrevista, a senhora lá fez, a entrevistadora fez, olha, eu vou falar para vocês agora qual é a vaga, e aí quem quiser continuar, continua, porque tem gente que pode ser que não queira trabalhar com essa vaga, aí pode ficar à vontade para sair, não tem problema. Você vai ser controlador, quem for aprovado, vai ser controlador interno do tráfego do Shopping Tacaruna. Aí eu disse, nossa, eu quero meu emprego, eu quero trabalhar, que estou precisando de dinheiro para pagar a passagem, pagar o lanche, é o básico, meu amigo. Pagar o básico. E aí um irmão de um amigo meu que tinha uma condição financeira boa, se levantou, foi embora, disse, não quero ser flanelinha não. Aí foi-se embora, eu disse, eu quero, tô aqui, tô precisando de emprego, meu amigo. E no final a gente brinca, eu tenho um amigo que hoje ele é policial civil, e a gente brinca e diz, rapaz, a gente não foi aprovado para ser o controlador interno, que a gente não ficou. Aí foi achando que ia ficar no outro dia, e aí? Ficou, não, você não foi aprovado não, veja uma próxima oportunidade. E a gente sabe o que é procurar a oportunidade e não conseguir. Então veja, eu nunca tive vida fácil. Para eu passar no concurso público, eu fiz mais de 20 concursos públicos. Sério, velho? Sério, pô. Sério. Não, me diga aí, você fez para PM também? PM eu não cheguei a fazer não. Né? Não cheguei a fazer não, porque eu já estava trabalhando. Então, assim, eu estava trabalhando já. Quando eu comecei a fazer para o concurso público, eu consegui esse meu estágio. Aí trabalhei na FACHESF, que era a fundação da CHESF. Então, nesse estágio, já fazia alguns anos que a empresa não contratava ninguém. É CLT. E aí, tinham 25 estagiários. Aí abriu uma vaga. Aí eu disse, poxa, 25 estagiários, uma vaga só. Eram 25, era mais de 20, mas acho que eram uns 25. E aí eu fiz as provas, só que eu estudava muito, então as provas já me dei bem nas provas, português, matemática, aí fui passando, de repente eu fui contratado pela empresa, CLT, aí me tornei CLT, lá na FACHESF. Eu falei da PM porque eu reprovei na Barra, na PM. Na Barra foi? Putz, não, eu não ia passar não, irmão. Eu não ia passar. Eu estudava muito, mas não treinava. Teste físico eu não ia passar reprovei. não. Aí por isso que eu perguntei. Mas é porque não era pra ser. Foi feito não era pra ser controlador interno do tráfego do Shopping Tacaruna. Depois eu secretário executivo da educação da maior pasta. Aí a gerente da regional Recife Norte, Neuza, ela fez, eu queria que você desse uma palestra para os estudantes. Eu disse, palestra? Eu nunca dei palestra. Ela fez, não, você vai contar a sua história que você foi aluno de escola pública. Eu disse, certo, mas vou contar o quê para eles? Eu falei, sei lá, conta alguma história lá. Não, eu contei essa história, né, gente? Ó, hoje eu sou responsável, expliquei, né? Hoje eu sou responsável por administrar mais de 4 bilhões por ano. Então, eu faço a contratação, a compra, o pagamento. Eu sou responsável por 50 mil servidores da educação do estado de Pernambuco, responsável pela alimentação de mais de 1.000 escolas, que eu também cuidava da merenda. Então eu fui dizendo, mas peraí, a história não é só história boa não, eu contei alguns reveses que a gente tinha. Então assim, eu nunca tive facilidade. Então na política eu já sei que eu vou ter dificuldade, que vai ter gente com mais estrutura, com condições, utilizando sobrenomes de família, que a gente compreende, porque tradição familiar, não tenho tradição familiar na minha história, então a gente compreende, então para mim é mais difícil, então eu compreendo essa dificuldade, e a dificuldade sempre foi algo que me motivou bastante. Na infância, tu pensava em ser o quê, hein? Assim, o que tu consegue mais fundo resgatar na memória? Deixa eu tentar pensar aqui isso. Médico, engenheiro? Não, nunca pensei tão alto, não. Pagodeiro, não? Eu pensei... jogador de futebol, né? A primeira coisa que você pensa. Depois eu pensei em ser pagodeiro. Tu jogava bola? Tu jogava bem bola ou... Rapaz, meu pai conseguiu me matricular. Eu passei 4 meses na escolinha do Náutico. Depois a gente não conseguiu mais, tive que sair 4 meses. Aquela velha história, começou, papai tentou ainda, mas dificuldade, né? Pô, garçom, não tinha... Aí só foi 4 meses, né?
Aí engraçado, né? Que meu filho, né? Quando eu morava lá no Recife, eu morava lá perto, pequenininho, eu botei ele na escolinha do Náutico. Aí ele não queria saber, pô. Professor, eu olhava assim, eu disse, meu irmão, eu não quero Tudo que eu queria. tudo que eu queria. Aí tirei ele da escolinha. Agora, depois da Copa, Davi tá animado com futebol. Tá vendo você não gosta, você é pequenininho, não gosta. Não, papai, mas agora eu quero. Agora você é jogador de futebol. Eu quis ser jogador de futebol. Depois, quando a gente montou um grupo de pagode lá no Celeiro, no Céu Azul, Bruno Cabeça, era Sérgio, o Hélio Galego também tocava repique. A gente montou, pô, o sonho da gente é ser músico. Isso era nos anos 90, não era? Era, pô, final dos anos 90. Todo mundo queria ser um pagodeiro. Pois é. Tudo que a gente veja, o jovem de periferia, ele fica pensando, poxa, como é que eu saio dessa realidade aqui? Aí você vê o jogador de futebol, pá, músico. Então porque a gente vai vendo as outras referências, né? Muito então, pagodeiro, muito jogador de futebol, só saiu do nada. Só que em casa, minha mãe e meu pai sempre me estimularam muito a estudar. Isso aí eu posso... Sua mãe principalmente. Minha mãe principalmente, que era professora, é uma professora da linha dura, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que o menino vai, né? Mas ela foi fundamental, foi especial. Porque tem filhos que mesmo filho de professora não se estimula tanto. Posso pegar o Jujuba aqui também? Então, pra que arretado, velho. Jujuba, bicho. Primeiro podcast com o Jujuba. Meu irmão, tu é fera Jujuba e confeitinho de canela. Confeitinho de canela, vai na Jujuba. Então, assim, estimulou muito. Eu lembro que eu tenho um primo, ele faleceu, ele foi um primo, assim, muito bem sucedido, muito querido, assim, conversava muito comigo. E ele fez escola técnica, depois trabalhou na Alcoa, depois ele foi crescendo e montou uma fábrica em São Paulo, dessa parte de alumínio. E ele sempre ligava pra saber como é que eu tava. E aí, como é que tá, Júnior? Aí a minha mãe fez, tá ali tocando pagode. Aí ele disse pra mim, né, antes dele partir, eu conversando com ele, ele disse, rapaz, quando eu soube que tá em pagode, eu disse, esse não vai estudar não, se ferrou. Ele disse isso, né? Aí ele disse, 2 anos depois eu liguei assim, ele disse, não, ele passou no vestibular. Saiu do pagode, passou no vestibular. Eu disse, pô, agora sim, agora foi. Então, assim, depois que eu vi, velho, com 17 anos, 18 anos, a idade chegando, e a gente vendo que ou você estuda, ou você vai com uma situação muito complicada. Aí eu parei, saí do pagode, saí da banda do Carneiro Leão. Aí eu disse, não, vou estudar. Não tinha passado no vestibular, não passei nem na primeira fase. Para mim foi uma queda muito grande, um choque de realidade. Porque você, naquela época, tinha primeira e segunda fase, não é Enem, né? E assim, não passar na primeira fase era uma humilhação, pô. Pra algumas pessoas. É sério, não sei se você pegou essa época, pegou não, né? Não peguei, pô. Pegasse, meu irmão... Eu tenho a mesma idade, eu sou um ano mais novo que tu. Tu é um ano mais novo, né? Então eu disse, meu irmão, não passei nem na primeira fase, velho. Ou você se sente um... Só que, tipo, tu era um cara que estudava, eu sempre fui... É tanto que eu permaneci no pagode. Boa. Eu permaneci, muito tá boa. Vendo? Eu não tive um primo pra dizer, sai do pagode. Minha mãe não era linha dura, eu fazia o que queria e terminou meu que eu amigo, a gente tá aqui pra ser feliz. É. Queria eu poder continuar no pagode. Não escolha, né? Não, queria eu poder continuar no pagode. Até hoje, pronto. Até hoje eu sou um pouco frustrado também. Eu queria ser músico. Inclusive, eu pensei em fazer música. Pronto, lembrei agora. Eu pensei em fazer música. Porra, você me trouxe uma coisa que eu tava esquecido. Eu tava pensando em fazer vestibular pra música. E foi. Aí eu conversei com um amigo, aí conheci um cara, uma família tradicional lá em Recife, nesse curso técnico que eu fiz. Aí ele fez, não, eu comecei a fazer música, né, o cara. E minha família não queria, a família, né, cheia da grana. Aí eu disse, e aí, velho? Ele fez, não, mas você pra entrar na universidade, você precisa ter uma base, tem que estar no conservatório, partitura, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, quer dizer que se eu fizer vestibular pra... Não posso não. Eu disse, pô, já não tenho mais condições de fazer música, de fazer vestibular. Tá vendo, velho? Então teve isso também. Mas você trouxe uma coisa importante. Aí depois eu disse, aí eu fiz ciência da computação, não passei na primeira fase, eu disse, pô... Aí eu fazendo um curso de técnico, aí eu, contabilidade me dei bem, eu acho que era um dos melhores alunos, eu disse, eu vou fazer contabilidade. Aí eu sempre olhava aqui na lista do CIE e do IEL, quando eu procurava estágio, quando você ia passando... Pô, CIE, existe ainda o CIE? Existe. Caramba, existe, mas existe. É porque assim... É porque todos os dias... Antigamente eu ouvia mais, né? O povo falando. Todos os dias eu ia na biblioteca da escola ver quais eram as oportunidades de estágio do CIE e do IEL. E eu percebia que quando passava ciências contábeis, contabilidade, tinha muita oportunidade. Eu disse, rapaz, eu vou fazer ciências contábeis, porque eu me dou bem, gostei, e tem muita oportunidade, porque eu queria ter emprego, irmão. O jovem de periferia quer ter um emprego. Não pessoa que tu amava você não pensa em ser, eu quero ser um advogado, quero ser um médico. Infelizmente, a maior parte... Né, de quem vive nessa realidade mais pobre assim não pensa, então não pensar, porque ele tem meu emprego. Aí foi quando eu fiz ciências contábeis, passei na Universidade Federal de Pernambuco, e aí eu já tinha acabado de ser contratado. Quando eu passei no vestibular, abriu essa vaga, então já era uma referência ali, pô, o cara é concursado. Aí passei, sim, nesse estágio que tinha 20 e poucos estagiários, passei e fui contratado. Aí a coisa começou a andar. Pronto, começou a andar. Quando eu me formei, eu disse, não, agora eu vou só estudar. Eu queria oportunidade de curso superior, né, para trabalhar. Eu me formei, agora eu quero. Como eu não estava conseguindo a oportunidade de trabalhar na minha área, disse, agora eu vou estudar para concurso público para ser contador de uma entidade
federal ou estadual. Aí eu passei em duas, eu passei na Chesf, para contador da Chesf. Assim, era uma coisa que, um emprego na Chesf, contador da Chesf é um emprego muito bom. E passei na Hemobras. Aí eu passei em primeiro lugar na prova da Hemobras, na época, prova técnica. Depois tinha prova de título, experiência, eu caí um pouquinho, fiquei em quarto, mas na prova técnica tinha ficado em primeiro. Isso foi um concurso nacional. Aí fui para a Hemobras. Aí depois eu tinha passado no concurso da Controladoria Geral do Estado, fui chamado, aí saí da Hemobras e vim para o Estado. Quando eu já estava como chefe da auditoria, aí eu já estava, quando eu entrei no Estado de Pernambuco, Eduardo tinha muito aquela ideia de fomentar novos quadros, novos talentos, então eu já estava começando a crescer na carreira. Eu já era chefe da auditoria, da Controladoria Geral do Estado, aí foi quando a chefe me chamou, que era tudo que eu queria, trabalhar na chefe, que tinha uma empresa boa de trabalhar, com muito benefício, caramba, que crise. E assim, meu salário quase que dobrava indo pra chefe, quando contava benefício, plano de saúde, não sei o que lá, era creche, auxílio creche, previdência privada, tanta coisa. Eu botei na caneta, eu lembro que minha atual esposa, a gente tava namorando ainda, aí eu botei na planilha o benefício da chefe e o benefício do Estado. Aí eu disse, não, mas eu quero ficar aqui no Estado. Ela fez, como assim tu vai ficar no Estado? Com essa diferença aí de salário, eu disse, não sei, alguma coisa me tá me dizendo que é pra eu ficar aqui. Eu gosto de trabalhar aqui no Estado. Acho que eu ajudo mais o povo trabalhando na controladoria. Enfim, se eu tiver outro lugar no Estado, eu trabalho. Aí eu tomei uma decisão, sem olhar o financeiro e sem olhar um sonho que eu tinha. Que eu tinha tido um sonho de trabalhar como contador da chefe. Veja que coisa, né? Aí eu disse, não vou. Aí não era mais o meu, não era aquilo. Eu disse, eu fiquei. E aí, irmão, quando eu entrei, aí eu tava começando, mas eu tava muito empolgado, porque eu vou me empolgando, trabalhando muito. Aí a carreira começou a dar comecei a ser chamado para oportunidades. Aí foi quando eu rodei algumas secretarias do governo do Estado. E aí a grande secretaria, a primeira foi a Secretaria de Saúde. Eu ser secretário executivo na saúde do Estado, assim, uma pasta muito difícil, muito complicada. Aí fui, sobrevivi. Você tem medo também de dar errado, né? De sobreviver, graças a Deus o trabalho foi reconhecido. E depois eu fui convidado a trabalhar na educação do Estado, Fred Amância, em que depois a gente conseguiu botar Pernambuco em primeiro lugar na educação, e eu fiz parte dessa construção. Mas quando eu fui convidado, eu fui chamado no dia 23 de dezembro de 2014 por Fred, para conversar com ele, que eu era secretário executivo de saúde. Ele fez, pode vir aqui, que ele era secretário de planejamento, para conversar algumas coisas sobre a saúde. Tá, vou. Eu cheguei lá, ele fez, olha, na verdade, estou lhe chamando aqui para lhe convidar. Eu estou sendo convidado para ser secretário de Educação do Estado, queria levar você para você ser o secretário executivo de Administração e Finanças. Aí eu parei assim, eu disse, ele já tinha ele como uma referência de um grande gestor, e hoje é um grande amigo meu, trabalhei 10 anos com ele, para mim é um dos caras mais geniais e competentes e humanos que eu conheço, o combo aí. E eu disse assim, o senhor está me chamando aqui para eu voltar para minha origem. Ele, como assim? Eu sempre estudei em escola pública, desde do antigo primário, na escola Timbi, Carneiro Leão. Minha mãe é professora da rede pública. Meus professores estão ainda na rede pública. Então, poder trabalhar na educação, para mim, é mais do que um trabalho profissional. É eu voltar para minhas origens e poder retribuir um pouco daquilo que eu recebi da educação pública. Aí eu me emocionei, que foi um presente de Natal, assim, eu disse, porra, e trabalhar com o senhor, que eu disse, porra, eu quero uma referência, um cara muito bom, eu não sei se eu vou dar conta, mas vou trabalhar. Ele fez, olha, só tem uma coisa, eu trabalho muito. Eu disse, trabalhar muito, eu trabalho. Isso aí, não tenha dúvida, eu trabalho muito. E aí foi isso. Aí foi assim, aí foi acontecendo, velho. Ô Edinaldo, tu consegue me dizer, tu tem na tua cabeça, com certeza, né, tu tem o que é sucesso? Sucesso é você ser feliz, entendendo que você é mais uma pessoa nesse universo que a gente tá aí. É você fazer a diferença na vida das pessoas, você fazer outras pessoas felizes, você poder colocar a cabeça no travesseiro e saber que você acordou de manhã para fazer o bem, para sair de casa para fazer o bem. Você saber que as pessoas ao seu redor sentem uma energia boa de você e saber que essa passagem da gente aqui tem sentido, tem propósito. Então tudo isso eu acho que é sucesso. Seja em qualquer atividade ou atuação que você estiver trabalhando ou vivendo. Antigamente, quando eu era criança, eu achava que o sucesso era a gente ganhar muito dinheiro, ser bem sucedido na carreira. Cada dia que passa, eu tenho certeza que o sucesso maior é você ser feliz, perto de pessoas que você gosta, que você ama, e você sentir energia que essas pessoas que estão perto de você também gostam, né, de você e que você faz diferença na vida das pessoas. Para mim, esse é o sucesso hoje. E tu se considera um cara de sucesso? Totalmente. Totalmente, irmão. Eu volto a dizer a você, às vezes, quando eu me coloquei na política, eu digo, rapaz, eu tô indo me saindo da zona de conforto, né? Totalmente realizado. Hoje,
Meu propósito hoje é ajudar a vida de outras pessoas. Porque, particularmente, com menos de 40 anos, hoje eu estou com 43, mas já com menos de 40 anos, eu já percebi que muito mais do que eu sonhava do ponto de vista de vida, de atuação profissional, de família, né, de construir uma família, do meu ciclo de amigos, graças a Deus, meu ciclo de amigos é muito importante para mim e eu valorizo muito, desde os amigos de infância, como os amigos mais recentes, como você, que você, já falei para você, você está no meu ciclo de amigos, então isso para mim é muito importante, me considero sim. Pelo que tu falou agora, eu comecei a pensar, eu não, juro, foi agora, tô falando e eu pensando, então talvez o sucesso, ele seja uma escala, ele não tenha uma definição, não uma definição, mas um limite. Eu posso subir minha régua e eu obtive sucesso até aqui, e agora eu vou me desafiar e continuo, enquanto a vida você existe vai uma buscando... tendência, existe uma tendência nas pessoas de querer sempre mais. Particularmente, do ponto de vista profissional, pessoal, eu me sinto realizado e feliz. Então, se você está bem, está realizado, por que não você agora ajudar outras pessoas a encontrar felicidade? Então, você subiu sua régua do que... E aí você pode obter mais sucesso ainda. Eu vou ficar mais feliz vendo mais pessoas felizes. Mas como o Eduardo Campos dizia, né? Levar a vida para a vida das pessoas é algo fenomenal. Você saber que você está ajudando uma outra pessoa. Mas você não consegue ajudar outra pessoa se você nem se ajuda. Existe lá na administração, na gestão, a pirâmide de Maslow. Sim, já viu a pirâmide de Maslow? Que ele começa a base, a necessidade básica. Aí depois vem necessidades sociais, né? Depois vem autoestima, você tem que estar bem, autoestima. Depois vem a realização e por aí vai. Então você tem que estar bem para você poder fazer o bem a outra pessoa. Paulo Freire, já citando outro, Paulo Freire dizia, primeiro você tem que mudar a si mesmo para depois tentar mudar o mundo ao seu redor, né? Uma vez eu vi o cara num podcast perguntando, né, quem era a pessoa mais importante. O homem tá coxando a gente já, velho, com o tempo, bicho. Quem era a pessoa mais importante da vida dele e a pessoa sai dizendo, chega uma hora que ele diz, não, cara, a pessoa mais importante da sua vida é você. Não no sentido egóico, mas no sentido de que eu estando bem, eu vou derramar para quem tá ao meu redor. Né? Tá, eu já sei que temos horário. Uma vez tu falou a mim, no podcast, né, que tá lá no Viva, que tinha tido um momento lá com João Carlos, foi? Foi o João Carlos Paz Mendonça, foi. E eu disse, meu irmão, eu dava alguns dedos na minha mão. Pra conversar com ele. Dessa daqui, porque eu continuava tocando ainda. Deixava pelo menos esses dois pra segurar a paleta do cavaco. Pra ter um momento, sei lá, bicho, é tão bom ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir as histórias. E tu teve essa oportunidade, fala rapidinho sobre isso aí. Cara, eu falo... Meu irmão, ele teve aquela festa de 90 anos do JCPM, eu liguei, eu recebi o convite e liguei e expliquei pro pessoal porque eu não pude ir, não fui, porque eu tinha um compromisso familiar. E aí, assim, essa questão da família, cada dia que passa, né, a gente vai entendendo a importância disso. Eu preferi um compromisso com familiar e não pude ir para esse evento. E pedi desculpa, disse que não podia ir, mas que seria para mim uma alegria também conhecer. Não, mas doutor, seu João Carlos. Seu João Carlos, quer lhe conhecer, vou marcar, e o diretor lá marcou. Né, e conversei, e ele disse, essa conversa fica tranquilo, vai ser só tu e ele. Eu disse, como assim só eu e ele? Eu disse, não, ele vai me receber, vai apertar minha mão, né, e beleza. Mas não, eu sentei na sala dele, ele botou uns vídeos lá dos projetos sociais, cada projeto lindo, a história dele muito bonita, de alguém que, né, saiu mesmo do chão lá do Machado. Lá em Sergipe, e aí, porra, lindíssima, cada projeto social maravilhoso. Um pouco da trajetória, a gente começou a falar sobre Brasil, sobre Pernambuco, sobre tudo. Daqui a pouco tava conversando. Eu falei assim, olhei assim pra ele. Conseguiu sair do momento. Eu disse, ô seu João Carlos, veja, eu tô aqui, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu lembro que na escola, quando a gente estudava, a professora Dalva até deu uma bronca na gente, Mike, Dal, Altemar, disse, olha, vocês pensam que só terminar isso aqui e ser caixa do bom preço, isso é tudo na vida, vocês têm que estudar, não sei o quê, mesmo até para ser caixa do bom preço, tem que estudar, né? Aí a gente dizia, mas não é só isso não. Aí eu disse, a gente dizia, e a maioria dizia, rapaz, eu queria ser caixa do bom preço. Né? O emprego, pô, bonito, é caixa do bom preço. Né? E eu falei para ele, disse, pô, tô aqui hoje com o senhor, eu era superintendente federal, né? Eu como superintendente federal, né, de uma instituição que é muito importante para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento social, né, para a garantia de direitos, enfim. E eu fico muito feliz, falei para ele da honra que tá ali. E aí ele foi uma conversa muito boa. Eu passei, acho que 1h10, 1h20 com ele, só conversando com ele. Escutando uma mentoria, eu recebi a mentoria. E no final ele pegou no meu braço assim, ele fez assim, olha, gostei muito de você e vou acompanhar você na subida.
Aí eu pensei que era um elevador. Doutor, subir pra onde? Sério mesmo, não entendi. Não vou acompanhar você na subida. Subir pra onde, doutor? Seu João Carlos. Seu João Carlos. Subir pra onde? Eu falei, não, você vai subir muito mais, seu João Carlos. Seu João, obrigado. Mas tem que subir mais, não. Tô feliz aqui no meu patamar. Muito obrigado pela gentileza. E foi uma mentoria que eu recebi. E vem na cabeça, né? Pô, aquele menino lá do celeiro, que andava na lama, tá que bateu o doido. primeiro emprego, que descia um ônibus lotado já do terminal, para pegar não sei quantos anos para estudar, para trabalhar, e de repente você tá ali conversando com uma pessoa que tem uma trajetória bonita de construção, tá doido. respeitada, é um dos maiores empresários do Brasil, e sendo respeitado, sendo ouvido, e sendo também, escutando também, né, ideias e pensamentos sobre projetos, sobre Pernambuco, sobre o Brasil. Então, para mim, foi muito interessante. Como eu disse, eu daria 3 dedos pra sentar com ele lá. Não, mas vai sentar um dia. Nesse momento da tua vida, se tu pudesse sentar com uma pessoa, e aí pode ser um familiar, pode ser qualquer pessoa, assim, uma pessoa que tu admira, que tu já admirou, pra se aconselhar, pra sentar de novo com uma pessoa, que eu já acho que ele já seria um da lista, mas tem alguém que tu poderia... Tem, pô, presidente Lula. Presidente Lula. Assim, eu já tive agora a oportunidade de conversar com ele, né? Conversei com ele, já levei uma bronca dele. Foi? Não, ele Conta aí. Não, porque é o seguinte, eu me tornei superintendente de patrimônio da União, SPU, e aí teve um evento, né? A gente conseguiu entregar uns títulos de Brasília Teimosa, e agora eu acho que já deve estar concluindo já, mas foi uma coisa que fazia 60 anos, e agora no governo, na parceria do presidente Lula, com o então prefeito João Campos, a gente conseguiu tirar do papel. Não só eu, né? Os servidores, eu entrei também no meio do processo. E aí na primeira entrega, eu tive que furar ali para conversar com ele, aí eu pedi ao prefeito, então, né, João Campos, meu futuro governador, se Deus quiser, aí eu pedi a ele para tirar uma foto, aí João fez assim, presidente, esse aqui é Edinaldo, é o superintendente da SPU, é o responsável por isso aqui. Aí eu me deu uma responsabilidade, só que a gente tava entregando só uma parte, faltavam as outras ainda, né, era a primeira etapa, e ele não sabia, ele achava lá que era para entregar tudo, mas tinha um explicado. E aí, quando ele soube lá que era só uma parte, ele ficou arretado. Ele disse assim, mas rapaz, eu pensava que isso já tinha sido entregue já no meu primeiro, né? Depois que eu saí, e agora a gente tá entregando a parte, a gente vai entregar tudo. Aí ele fez assim, mas rapaz, por que a gente não tá entregando tudo hoje? Aí na hora que eu ia responder, aí o prefeito João Campos assim, não, mas ele tá chegando agora, tá entregando, a gente tá na etapa, coisa e tal. Mas achei arretado, assim. Eu acho que o presidente Lula, com a história dele, muito me inspira, porque ele gosta ou não gosta do pensamento, do projeto, tem que respeitar a história de alguém que saiu, né, lá de Caetés, de Gravatá, de Garanhuns, saiu por conta da seca, foi para São Paulo e se tornou presidente da República, né, por 3 vezes, já está indo disputar a 4ª vez e mudou a realidade. Então, é uma história de muita superação, independente de que você pense, outra pessoa pense diferente de mim. Então, eu gostaria de ter uma conversa assim com o presidente Lula, eu gostaria. Cara, eu sei que tu tem que ir embora. Né? O homem tá coxando aí. Eu espero que em breve a gente Pô, quero ter logo. Bora marcar já semana que vem, outra semana. Já como deputado, a gente possa sentar aqui. E eu vou ter a honra de entrevistar, conversar com um deputado. É a primeira vez na minha vida. Isso vai ser aí. Eu já quero que você assuma esse compromisso aí. Véio. Assumo. Assim que acabar a campanha... Se tiver espaço antes, a gente senta antes, meu amigo. É sempre um prazer, meu irmão. Eu gostei muito de ter lhe conhecido. Eu falei lá no episódio que a gente gravou e tô muito grato de você ter vindo aqui, humildemente chegou aqui e a gente tá aqui gravando nosso episódio. Irmão, eu sou o mesmo menino jovem de Camaragibe, que é desses 4 cantos da cidade, é desse chão, dessa terra. Eu não quero perder minha origem, eu vou te dizer. Hoje eu sou candidato a deputado estadual, mas eu falo isso para as pessoas. Eu acho que isso tem surtido um efeito muito grande na reação e no feedback. Eu quero ser o mesmo jovem, a mesma criança, a mesma pessoa que eu sempre sou, dentro e fora da política. Porque isso é passageiro, cargos são passageiros. Tem gente que se apropria do poder, acha que se deslumbra e acha que é melhor que outras pessoas. Eu acho que esses espaços só fazem sentido você ocupar se for para servir as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Se não for, não faz sentido, né? Segue outra vida. Então, e eu quero ser essa pessoa que é o antes, o durante e depois. Então, para mim vai ser uma honra muito grande, né? Tá aqui como deputado, representando nossa cidade. Mas a gente vai construir, vai lutar bastante, mas principalmente dizer que a gente tem muita humildade de dizer que cada pessoa, né, é importante fazer parte dessa construção desse projeto. E lhe chamo também para a gente construir junto, né, um futuro melhor para todos. Vamos fazer a nossa parte, que eu tenho certeza que a gente vai viver um mundo melhor. Dá um tchau pra galera aí que tá em casa. Eu falei pouco ali pra câmera, né? Eu fico olhando pra tu aqui, falei pouco aqui pra câmera, mas assim, eu quero primeiro parabenizar a esse talento de Camaragibe. Quando a gente sonhou lá atrás e lançou o Viva Camaragibe, Movimento Viva Camaragibe,
a gente tinha um pensamento em que projetos como esse fossem surgindo na cidade, porque o da gente também era mais um projeto. E quando eu vi o perfil a primeira vez, Tutti Frutti Havaiano, que eu olhei os conteúdos, disse, sensacional. Isso é mais uma coisa que a gente acha que tem que ter em Camaragibe, outros e outros projetos, e você consegue captar esse sentimento, né, muito bem desse sentimento do camaragibense, de que a cidade tem coisas boas, que a gente precisa fomentar as coisas boas, lógico, lutar para que o que está de ruim melhore. E eu quero parabenizar você, Denis, o Tutti Frutti Havaiano, todos que fazem esse projeto, e estimular que outras pessoas também vivam Camaragibe, outras pessoas defendam nossa cultura, nossa terra, nossa gente, para que a gente tenha um lugar melhor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, dizer que eu sou extremamente grato, não só por participar desse programa, mas por ter sua amizade, por poder lhe conhecer. Nada é por acaso, né? A gente percebeu que a gente tem muitos amigos em comuns, vários amigos, e a gente nunca parou para conversar, só recentemente agora que a gente tem essa aproximação. E volto a dizer, não há, em tudo tem propósito. Se isso aconteceu, é porque a gente tem um propósito de estar hoje aqui, e se Deus quiser, a gente vai construir muita coisa boa para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, e a gente vai ter um mundo melhor. Obrigado, parabéns e tamo junto. E eu tô à disposição aí, viu? Vou percorrer os 4 cantos de Camaragibe também, para que a gente possa colocar esse projeto para frente. E vou pedir só uma coisa. Quem não me segue, não me conhece, coloca aí, @Edinaldo Moura, PE, tudo junto. Edinaldo Demudo, Edinaldo Moura, PE, tudo junto. Se puder seguir, acompanhar e ver se o que a gente acredita e defende faz sentido. Se fizer, eu quero que você seja mais uma e mais um nessa caminhada da gente. Obrigado, amigo. E você que assistiu até agora, né? Não se esquece de dar um like, se inscrever. Ó, eu sempre falo xinga, mas me xinga, não xinga não. Não, pode falar mal de mim também, não xinga. tem problema não. Olha, graças a Deus também não tem problema. A gente não é só qualidade, a gente tem muitos defeitos. Geralmente quando termina, eu digo, não, xinga, fala qualquer coisa, a gente precisa engajar. Então, mas aí você bota lá assim. Tem um candidato a deputado federal lá de Caruaru que quando alguém xinga ele lá, ele faz muito obrigado pelo engajamento. Eu disse a ele que eu vou copiar ele. Eu faço mas isso. Pouca gente me xinga. Ainda bem. Aí obrigado pelo engajamento. Graças a Deus ninguém me xinga, mas sempre tem um que reclama de alguma coisa. Eu digo, meu irmão, muito obrigado por estar aí comentando, viu? Me desculpe e comente no próximo. Mas pra você que assistiu até agora, se inscreve, dá um like aí e até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado, irmão. Parabéns, viu? Show de bola. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti Havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti Havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.